pessoas vão entrando a Então, partir. vamos lá. Bom, e para finalizar, então, com a palestra 2, com o tema Materiais de Referência nas Análises por Microscopia, convido a tela, que já está, né, como moderador, o professor Celso Scaranello, presidente executivo da REMESP. O senhor quer dar algumas palavras iniciais antes de eu apresentar a palestrante? Eu quero, sim. Então, vamos lá. Faz o seguinte, apresente a nossa palestrante, essa pessoa incrível que nos ajuda sempre no Metro Águas, no Metro Alimentos. Eu tenho uma grande satisfação de sempre convidá-la, porque ela sempre vai agregar muito valor ao nosso evento. Então, por favor, apresente a doutora Maria Aparecida Marciano. Então, vamos lá, com a sua apresentação com o tema Desafios e Oportunidades para a Produção e Uso de Materiais de Referência em Análises por Microscopia. Já está na tela a senhora Maria Aparecida Moraes Marciano. Ela é diretora técnica do Núcleo de Morfologia e Microscopia do Instituto Adolfo Lutz. Apresentando-a, Maria Aparecida é pesquisador científico e diretor técnico do Núcleo de Morfologia e Microscopia do Centro de Alimentos do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. É doutora em doenças tropicais e saúde internacional pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. É mestre em protozoologia pela Universidade de São Paulo, possui graduação em ciências biológicas pela Universidade de Guarulhos. Possui experiência na área de microscopia de alimentos, com ênfase em qualidade e sanidade de alimentos e diagnóstico e padronização de novas técnicas de detecção molecular de parasitos em alimentos e água. Muito bem-vinda, Maria Aparecida, boa apresentação, mas acho que o Celso vai falar. Eu tenho que falar o que provocou tudo isso aí. Nós temos uma comissão organizadora e, ao longo desses últimos meses, a gente vem trabalhando para saber quais são os grandes temas de interesse. E uma pessoa do Instituto Adolfo Lutz, né, sempre nos provocou, vamos dizer, dentro da comissão, para a gente trazer assuntos relacionados à parte de microscopia, microscopia óptica, eu acho que eu posso chamar assim, né, doutora? Na verdade, o Adolfo Lutz sempre teve muita dificuldade na questão, não deles produzirem os materiais de referência, mas para poder disseminar esses materiais e poder, vamos dizer, comercializar isso. As pessoas de vários laboratórios vêm solicitando. Então, em conversa que nós tivemos durante a fase de preparação, a gente julgou interessante fazermos uma apresentação sobre materiais e referências, né, para serem utilizados e possibilidades, vamos dizer, de algum laboratório poder comprar essa demanda e poder produzir esses materiais de referência para atender a comunidade, porque tem muita gente que precisa e, lamentavelmente, nós não temos fornecedores para esse tipo de material. Então, eu não vou falar mais, porque se eu começar a falar, provavelmente vou cometer alguma falha técnica aqui. Então, nada melhor do que a doutora Maria Marciano falar um pouquinho sobre essa demanda. E, para os próximos eventos, eu quero incentivar cada vez mais a produção de materiais, seja para a área de microscopia, como outras tantas necessidades que nós temos para os laboratórios. Primeiro, agradecer a sua presença e bom trabalho, Imagina. boa apresentação, porque eu sou um fã do seu trabalho e de todo o Adolfo Lutz. Então, Ai, que responsabilidade. mas pode ter mesmo, porque eu gosto demais. Tudo que vocês fazem aí, para mim, é motivo de muito aprendizado.
Então, Olha, eu doutora, sou por favor, a palavra é sua. muito obrigada. Primeiramente, agradecer, né? Eu gosto muito dos eventos da Remesp, já me sinto em casa, né? Porque já estou há algum tempo aí, então sempre muito importante. E nós que estamos lá, né, na vigilância mesmo, para nós Os parasitos estão nos atrapalhando. é isso. Doutor Celso, então eu vou começar para não me atrasar muito, né? Mas é uma oportunidade mesmo de poder apresentar aqui esse trabalho. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar minha tela. Apareceu aí para vocês? Apareceu, Celso. Isso. Doutora Bom, Maria, está vendo direitinho? sim, tá tudo certo. Então tá bom, eu vou comandando aqui para você. Tá ótimo. Bom, então, né, eu vou falar rapidinho, né? Meu tema eu vou falar de parasitos principalmente, né? Não que nós não precisemos de outros materiais de referência, né, em microscopia relacionado à água. Então, nós temos aí algumas demandas, como as cianobactérias, agora, atualmente, a presença aí dos microplásticos, outras matérias estranhas, né, que nós nos deparamos aí com as amostras de água. Mas sempre um grande desafio para nós é a pesquisa de parasitos. Então, vou pedir para o senhor passar, né, o slide, pode passar, por favor. Eu não vou ficar falando muito, mas eu atuo já há 20 anos no Instituto Adolfo Lutz, que é um instituto centenário, né, aí de 1892, então é um instituto que atua aí no estado de São Paulo. Nós temos o laboratório central e mais 12 laboratórios regionais. Então nós somos o LACEN, né, o Laboratório Central de Saúde Pública do estado de São Paulo, e eu atuo diretamente ali no Centro de Alimentos, que é responsável pela vigilância dos alimentos e da água ofertada à população. Pode passar, por favor? Bom, então, desde 2016, nós temos lá no Instituto um grande desafio, que é melhorar o diagnóstico dos agravos relacionados aí a parasitos em alimentos e água. Então, nós temos o Plano Estadual de Saúde, né, o PES, que ele... Tá, desculpa. Bom, então, desde 2016, nós temos esse desafio aí de atender às demandas relacionadas aí à pesquisa de parasitos em alimentos e água, durante surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar. Fora isso, nós também temos uma ação dentro desse PES, que é capacitar os profissionais envolvidos na execução desses procedimentos durante os surtos epidêmicos. Passa, por favor, doutor Celso. Bom, então a microscopia alimentar ela é uma área assim que não é muito disseminada, né? Muitas pessoas conhecem a microbiologia, as análises físico-químicas, mas a microscopia ela é uma área muito importante da análise de alimentos, né? Porque nós identificamos os componentes dos produtos, então nós fazemos análise para verificar se tem produtos fraudados, e também nós atendemos aí uma legislação que preconiza a presença de matérias estranhas, né? E dentre essas matérias estranhas, nós temos os parasitos, tá? Então, é sobre os parasitos que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. Pode passar, por favor. Bom, então, parasito na microscopia já é um assunto muito antigo, né? Data aí de 1950, 1940. Então, os pesquisadores vêm sempre ali tentando, né, desvendar aí esses micro-organismos que são tão, eu acho, né, ao meu ver, negligenciados até, mas que eles vêm aí acompanhando as pesquisas aí dos laboratórios desde muito tempo. Então, eu coloco porque essas são pranchas desenhadas à mão que foram feitas lá, né? Ainda chamando de tábuas, e incrível que a gente... Doutor Celso, tá me ouvindo? Pode ir continuando. Tá, o senhor pode passar, por favor? Então, aqui um outro trabalho aí desde 1950, né, onde já se procurava parasitos em alimentos, né? Então, aqui em amostras de vinagre, por exemplo. Então, só para mostrar que é uma coisa mesmo de muito tempo que a gente vem estudando, né, os parasitos. Pode passar, por favor? Aqui, quando ainda se chamava, né, o extrato de tomate, de massa de tomate, então, um trabalho aí de 1950, descrevendo aí esses nematóides, né, contando aí um pouco por detrás desses nematóides, a falta de qualidade mesmo do alimento importado, né, então só coloquei aí para... E atualmente, né, como nós temos aí as técnicas moleculares, mas nós ainda trabalhamos muito com a microscopia, nós gostamos e nós pretendemos
desenvolver ainda mais, né, os estudos morfométricos, né, dos parasitos. Então, hoje em dia, a gente usa essas referências mais modernas, mas que muito parecida e muito baseada nessas nossas, nesse nosso material mais antigo, né? Então, aqui eu deixei o Bench8, só para mostrar como esse material é importante para ajudar aí a construir, né, a ter aí amostras de água, de alimentos melhores, né, disponíveis para a população. Pode passar, por favor. Isso. Então, do que nós vamos falar um pouco é sobre essas doenças de. Não, Bom, não. então nós vamos falar um pouquinho aí dessas DTHAs e que o que nós temos aí de carência em relação a material de referência mesmo, ensaios de proficiência nessa área de parasitos. Pode passar, por favor, doutor Celso? Bom, então as vias de transmissão, nós começamos aí, né, com hortaliças, a irrigação com água contaminada dessas hortaliças, produtos de origem animal também, mas principalmente o que a gente tem visto aí é um aumento mesmo da identificação, né, da detecção de parasitos em água. Então a gente está até um pouco assustado, porque todo dia chega e-mail, olha, está tendo um surto numa escola, surto numa creche. Então, nós estamos aí um pouco preocupados com esse aumento aí dos surtos de parasitos de transmissão hídrica. Pode passar, por favor? Bom, então nós temos uma notificação precária, né, quando se trata de protozoários, diferente de bactérias, né, vírus, que é mais disseminado, né, o conhecimento. Então, a maioria dos agentes, durante um surto, eles não são identificados, principalmente porque durante o surto, aquela água que fez parte daquele surto, ela já não está mais disponível para pesquisa, né? Então, a maioria dos surtos que acontecem, o agente etiológico. Tá, pode ir passando, por favor. Isso, então aqui eu coloquei esse gráfico que ele mostra um pouquinho aí dos alimentos incriminados. Então, a maioria, né, não é, a gente não consegue definir qual é, e principalmente água. Então, somente 6,2%, né, das amostras realmente é feita a detecção desses parasitos, né? Então, a gente precisa melhorar aí essa pesquisa e esse diagnóstico. Pode passar, por favor? Então, o que nós temos visto é que pode estar relacionado a uma contaminação ambiental, porque nós temos detectado parasitos em amostras de água para consumo. Então, pode ser, né? Não é da nossa, nós não podemos dizer que é, porque isso nós temos aí a CETESB, temos a SABESP trabalhando tão bem aí com controle da qualidade da água, mas pode estar relacionado aí a uma degradação dessas fontes de água doce. Então, nós temos visto aí a presença desses parasitos passando pelo sistema de filtração, né? Durante aí os atendimentos aos surtos epidêmicos. Pode passar, por favor? Bom, então, dentre esses surtos, nós temos os mais ocorrentes, os parasitos Clospora caetanensis. Então, esses 3 parasitos são os mais ocorrentes quando nós temos surtos de gastroenterites agudas. O senhor está me ouvindo? Perfeitamente. Ah, então desculpa. Bom, então eu não vou ficar falando muito deles, mas na verdade são protozoários resistentes a tratamentos de água, né? Incluindo também o Toxoplasma gondii, que eu estou até atendendo um surto, pode até passar, doutor Celso. Isso, atendendo um surto atualmente de toxoplasma e com crianças envolvidas. Então, é um parasito que tem uma fase, os oocistos, eles são muito resistentes na água e no solo. Então, eles vêm acometendo aí, né, essas doenças de transmissão hídrica e tem preocupado mesmo, né, a vigilância sanitária. E nós temos atendido aí surtos bem importantes. Então, talvez até depois, né, eu penso em propor uma reunião até com o pessoal da CETESB, da SABESP, para a gente conversar um pouquinho, ver o que pode estar acontecendo aí, né, principalmente com o toxoplasma. Pode passar, por favor?
Bom, então nós temos aí surtos de tóxico espalhados, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil, nós temos dois muito importantes, o de Santa Isabel do Ivaí, que é muito conhecido, né? Que o reservatório estava contaminado. Em Santa Maria também nós tivemos um surto importante aí em 2018, e atualmente atendemos dois surtos em aldeias indígenas. Então, é realmente um parasito aí que Então, esse parasito ele tem que ser mais pesquisado e mais aí estudado aí nas águas para consumo humano. Pode passar, por favor? Bom, então, como laboratório, nós temos grandes desafios, né? Nós temos aí material de referência, nós não temos disponíveis, né? Por exemplo, para toxoplasma, para ciclóspora. Nós temos para cripto e giardia, porém ele é oneroso, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E durante o surto, nós temos sempre um grande problema que é a matriz, né? Então, nós precisamos desenvolver metodologias para analisar essas matrizes complexas. Então, as nossas metodologias hoje, elas são adaptadas sempre de amostras biológicas, né? Principalmente de amostras de fezes. Então, nós fazemos adaptação, usamos protocolos específicos e, ao atender os surtos, né, principalmente os de diarreia, nós sempre acompanhamos também essa interface aí com os dados epidemiológicos, então, para saber quais são os parasitos que a gente vai procurar, né? Por exemplo, num reservatório grande, onde que a gente vai coletar essas amostras, né? Num manancial, onde que vai ser coletada? Então, é sempre um grande desafio para o laboratório atender a essas demandas, e ainda mais se a gente não tem um material de referência adequado. Pode passar, por favor? Bom, os nossos laudos, então, é uma grande responsabilidade, né? Os nossos laudos, eles são sempre conclusivos, né? Então, como laboratório de saúde pública, nós concluímos os laudos, então, nós embasamos esses laudos em resoluções, né? Em normas. Então, nós usamos atrasada, por exemplo. Nós usamos também a regra 23, que ela fala que não pode ter parasitos de risco à saúde em alimentos, né? Então, aí, no caso, a água mineral é considerado alimento, e para água para consumo humano, nós usamos a portaria do Ministério da Saúde, a 888, que já foi discutida no evento. Porém, essa portaria, ela preconiza somente que tem que pesquisar protozoários somente se tiver E. coli acima de 1.000 por 100 ml. Então, a gente tem visto durante os surtos que tem dado negativo para E. coli e positivo para os parasitos. Então, é um indicador, a E. coli é sim um indicador, né, de contaminação fecal, porém, a gente não sabe se está relacionado aí pelas bactérias elas serem mais elas não serem elas serem mais sensíveis aos tratamentos convencionais, né? Então, a cloração, e os protozoários, como são mais resistentes, ele acaba, para nós, acaba sendo a E. coli, mesmo que dê E. coli, né, que esteja tudo ok, a gente acaba fazendo a pesquisa e muitas vezes a gente detecta, então, principalmente o Cryptosporidium, que é um protozoário que está aí relacionado aos surtos, Cryptosporidium e Ciclóspora principalmente, tá? Então, a gente já viu que, apesar da portaria preconizar, né, a gente não acaba não batendo esses dados com a portaria. Bom, essa portaria também ela não abrange ciclóspora e toxoplasma, talvez pela escassez de dados, né? Mas pode ser que no futuro aí a gente tenha que mudar essa portaria. Saúde pública, no Instituto Adolfo Lutz, nós não atendemos, né, a partir deste método. Então, nós temos um método específico, porque esse método ele é de alto custo, ele é inviável, né, na rotina em larga escala, e, além disso, ele não abrange o toxoplasma e a ciclóspora, porque ele é específico para cripto e giardia. Então, hoje no Instituto, nós não atendemos os métodos oficiais. Pode passar, por favor. Bom, o que nós usamos, então, nós fazemos in-house, né, uma filtração em 20 litros de água, usamos sim o kit de detecção para cripto e giardia, então esse kit pronto só tem para cripto e giardia, para outros protozoários ele não está disponível. Eu acredito que o FDA em breve vai disponibilizar esse kit, porque eu tenho participado aí de alguns
alguns webinars, e eles estão propondo já um kit de imunofluorescência para toxoplasma, então, quem sabe, né, nós vamos contar aí com a eficiência dos colegas do FDA. Pode passar, por favor. E quando nós falamos aí em material de referência, o que nós temos é somente para cripto e giardia. Então, nós temos disponível o Color Seed, que é um material de referência quantificado, ele já é certificado, ele tem uma quantidade certa de cistos e ocistos, porém, ele é muito caro, né? Nós, no laboratório, não conseguimos comprar esse material de referência. Então, o que nós temos que fazer é produzir o nosso próprio material de referência. Tá? Mas nós só conseguimos produzir para nossa isso. Então aqui nós fazemos a sobreposição do DIC, né, do DAP, da imunofluorescência para visualizar o cripto e a giardia usando o kit específico. Então o cripto e giardia para nós são dois protozoários que não temos tantas dificuldades. E temos também a parte molecular que atende bem aí na elucidação desses surtos. Pode passar, por favor. Bom, o nosso material de referência, né, como eu conversei há um tempo com o Dr. Celso, é feita uma quantificação em house. Então, nós contamos em câmara de Neubauer, fazemos aí a média de contagem. Então, nós preparamos o nosso material de referência. Há uns 15 anos atrás, tinha uma universidade, acho que a Universidade de Minas, que eles vendiam esse material de referência. Então, para nós era muito bom. Na época de verificar as nossas metodologias, no início lá do mestrado, a gente conseguia comprar, e hoje em dia não tem ninguém que ofereça esses materiais de referência, tá? Então, nós fazemos no laboratório, contamos, contaminamos, verificamos nossa metodologia, porém nós temos essa escassez aí de material para outros laboratórios também que queiram trabalhar com água. Pode passar, por favor. Então, como que nós fazemos? Nós temos que, então, fazer essa distribuição desses protozoários em água, né? Nós fizemos aí uma distribuição em água destilada, então foi um trabalho foi muito demorado, né? Porém, nós conseguimos, então, hoje em dia nós já temos as metodologias padronizadas para os protozoários, principalmente para atender os surtos. Pode passar, por favor. Bom, nós não temos, né, nós não dispomos do Filtamax, que é um filtro que está lá preconizado na metodologia da USEPA. Então, hoje, nós fazemos essa filtração no laboratório mesmo, em membranas, né, mas tem atendido muito bem, né, os surtos aí, as demandas de pesquisa de parasitos em água. Então, nós pretendemos, é lógico, que melhorar o nosso sistema, melhorar aí as condições, né, os equipamentos do laboratório, mas o que temos no momento é essa filtração in-house, que nós chamamos, que tem atendido esses surtos epidêmicos. Pode passar, por favor. Então, para recuperar esses protozoários, nós fazemos uma raspagem das membranas e concentramos com centrifugação. Então, tem funcionado muito bem, né? E nós temos conseguido aí recuperar esses ocistos, esses cistos que nós contaminamos as amostras. Pode passar, por favor. Bom, análise de água, sempre a turbidez é um fator limitante, né? Porque a gente tem aí a dificuldade, né? Saber se realmente aquela amostra é negativa ou se tinha algum inibidor nessa amostra. Por isso a importância, né, do material de referência, porque ajuda, né, a gente verificar se a nossa metodologia ela está sendo mesmo sensível, né, a essas pesquisas. Então, para nós seria muito importante se nós tivéssemos, então, esse material já pronto para poder correr junto. E nós temos visto hoje em dia, mesmo na água mineral, né, não só na água para consumo, mas água mineral também com muito resíduo. Então, isso atrapalha muito, né, porque para você gerar um laudo falso negativo é muito fácil, né? Então, por isso que nós sempre corremos junto o material de referência que nós preparamos. Então, aí a importância, né, se nós tivéssemos aí disponível um material de referência já pronto para ser usado.
Bom, então, aqui só mostrando, né? Essa é uma membrana onde nós filtramos 1 galão de água mineral, por exemplo, então tem um resíduo considerável, né? Então, para isso, quando nós temos muito resíduos, nós temos que fazer a purificação dessas amostras. Pode passar um pouquinho, que eu vou só mostrar como que a gente faz a purificação. Então, nós fazemos a purificação dessas amostras com uma separação por gradiente de densidade, né? Que funciona muito bem. Pode passar, por favor. E o que a gente demorou mais para fazer foi a padronização da extração do DNA, né, dessas amostras, principalmente para criptosporídeo e giardia. Então, nós temos um protocolo bem descrito, né, no nosso laboratório, aí com concentrações de proteinase K específicas. Sim, Pronto, pode retomar. eu finalizei falando que nós temos protocolos disponíveis na literatura para os laboratórios que tenham interesse em fazer esse tipo de pesquisa. Pode passar, por favor. E também, né, já um protocolo para molecular bem descrito, né, para cripto, para giardia, para tóxico e para ciclóspora. Pode passar também, por favor. Nós fazemos também, então, a pesquisa de ovos de eumintos, que também seria muito interessante se nós tivéssemos aí um material de referência, né? É um pouco mais fácil trabalhar com euminto, né? Ele é maior, ele já é mais fácil de verificar na microscopia, porém, pode passar, doutor Celso. Porém, na água, principalmente, nós temos muitas estruturas que são muito parecidas com esses ovos, então, com esses ovos de eumintos, então, rotíferos, pólen, às vezes algum protozoário de vida livre. Então, um bom material de referência aí ajudaria muito nessa comparação, mesmo, né, não só dos protozoários, mas também dos eumintos. Bom, aqui eu coloquei esse quadro aqui só mostrando aí que a gente tem atendido surtos, né, principalmente de pesquisa de protozoários, né, em alimentos e água, e nós temos visto, então, esse aumento, né, dessa demanda. Então, eu acredito que os laboratórios, não só os de saúde pública, mas os outros laboratórios também têm que se preparar para ter os vírus, as bactérias veiculadas pela água, mas os parasitos aí, durante um tempo, a gente percebe que não tem muito, não se desenvolve muito, né, nessa área. Então, eu acredito que com esse aumento desses surtos, os laboratórios vão ter que monitorar melhor a qualidade da água, né, para consumo, a água, mesmo a água mineral. Então, nós estamos atendendo surtos atualmente. Hoje mesmo recebi e-mail que está tendo um surto importante numa creche, provavelmente seja Cryptosporidium. Nós estamos atendendo um surto numa escola particular, né, uma escola bilíngue, 22 crianças com toxoplasmose, com a doença mesmo, né, com febre, linfonodos. Então, assim, não vamos negligenciar os parasitos, tá? Então, nós precisamos ter aí uma ação conjunta com a vigilância também, para poder detectar e poder elucidar esses surtos, né? Então, isso é muito importante. Pode passar, por favor, doutor Celso? Então, como eu falei, a importância da ação conjunta, né, com a vigilância, na hora de coletar essas amostras. Então, nós passamos esses protocolos, né, para as vigilâncias, para que a amostra, não adianta eu ter um bom protocolo no laboratório e essa amostra não ser bem coletada. Então, hoje mesmo eu já passei esse protocolo para uma vigilância do interior. E é assim que a gente trabalha, né, doutor Celso? É com as dificuldades do laboratório de saúde pública, mas pensando na CETESB, a gente precisa monitorar, né, esses parasitos. Então, pode até passar, por favor. Eu espero poder colaborar, né, com outros órgãos, com outras pessoas, né, responsáveis pelos laboratórios, e quem sabe aí no futuro, né, a gente possa aí dispor de material de referência para pesquisa desses parasitos em alimento e água, implementar essas metodologias, né, na rede de laboratórios de saúde pública, colaborar aí com a elucidação desses surtos e aumentar a possibilidade de monitorar a água destinada
ao consumo. Então, para que a gente não tenha aí o dia de amanhã, sei lá, uma epidemia de toxoplasmose porque a água está contaminada, ou uma epidemia e uma diarreia numa cidade porque está passando protozoário pelo sistema de tratamento. Então, a gente pensa muito sempre, né, pensando assim na qualidade da água e principalmente na saúde da população. Então, a gente espera contar, né, com o apoio aí de outros pesquisadores que têm muito mais experiência do que nós. Nós somos ali um pedacinho pequenininho ali no fim da cadeia, né? E nós sabemos da importância dos outros profissionais que atuam ali no controle da qualidade da água, dos químicos, né? Dos biológicos. Então, espero também que com isso a gente consiga ampliar o número de laboratórios e profissionais treinados aí para pesquisa desses patógenos. Doutor César, eu vou pedir 1000 desculpas Não precisa, pelo problema aqui na internet não e por precisa não ter... nenhuma desculpa. É, tudo que você tem nos ajudado, isso aí é mínimo. Inclusive, eu queria dizer que esse probleminha da internet, ele é um probleminha pequeno perto de tudo que vocês contribuem aí para a saúde das pessoas, né? Eu acho que eu virei fã do Instituto Adolfo Lutz, de tudo que vocês fazem, em especial o seu trabalho, das colegas que têm participado aqui, que trabalham contigo aí. Eu acho Sim. isso muito legal. Olha, E, doutor César, eu acho que a gente tem boa vontade, né? Boa vontade de fazer e procurar parceiros, e é isso. Nós bom, acho somos... que o pessoal já capturou, eu vou tirar essa imagem. E eu queria fazer algumas perguntinhas. Qual é a melhor maneira? Seria por meio de um webinar, por meio de uma reunião técnica, para nós contribuirmos, porque eu carrego uma bandeira aqui já faz algum tempo, de nós ampliarmos o número de provedores, de produtores de materiais de referência. É bem verdade que a gente tem pedido para atender as demandas dos laboratórios de calibração e ensaios, mas eu acho que seria uma possibilidade nobre por parte de alguns laboratórios, né, alguns pesquisadores, tentar atender a preparação de materiais. Eu acho que tem, inclusive, demanda por comercialização, né? Pelas nossas conversas, existem muitos centros que dependem desses materiais para poder trabalhar. Então, esse é um ponto. Vamos dizer, vamos tentar organizar um evento, ou vamos incluir na próxima programação, para que a gente possa, de repente, viu, Renata, a gente deixar anotado aí como um ponto a ser trabalhado a partir dessa demanda que foi muito bem colocada, né, pela doutora Maria Marciano. Eu acho que nós temos que ajudar. O pessoal da Sabesp, o pessoal da CETESB, vamos juntos tentar encontrar alguém que possa, né, produzir esses materiais. A gente já conversou isso com algumas pessoas, mas ainda eu até entendo. São empresários e quando pensam em realizar ou em desenvolver alguma coisa, pensa, tem que ser economicamente viável. Mas, de repente, a gente pode pensar num projeto via, sei lá, FAPESP ou algum tipo de projeto para que a gente possa ter recursos para que essas pessoas possam desenvolver. Eu acho que nós temos que pensar nisso. Então, eu fiquei muito contente de ver a sua apresentação. Eu não tenho nenhum. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que entraram. A Juliana deu. Precisamos de fomento. De repente, você, Juliana, você pode nos ajudar a dar algumas ideias de como produzir. A Juliana é do IPT.